E agora eu vou falar sobre o visto americano. No primeiro vídeo a gente já falou sobre o passaporte, sobre a nossa experiência, de como aconteceu e o que é necessário para retirar o passaporte. Eu fui buscar uma assessoria para nos ajudar, né, um despachante que fosse bem conhecido, desse dicas, essas coisas. E por fim eu acabei escolhendo a Mundial Visto. Eu vou deixar contato deles e também vou deixar contato da nossa assessora, que foi a nossa representante, e eu vou estar explicando tudo que ela fez ao longo do vídeo. O nome dela é Aline, ela trabalha na Mundial Vistos, e aí ela mandou um e-mail pra gente onde falava todo o passo a passo de uma solicitação, né, para a emissão do visto americano. Fechamos com ela, ela mandou até mesmo um e-mail onde tinha um contrato, eu imprimi o contrato, a gente assinou, no caso ele assinou, e aí começamos a fazer o preenchimento do pré-formulário, que no caso seria o pré-DS 160, que é o nome do formulário que se dá, que onde vai estar constando todas as informações da pessoa, do solicitante. Chegou a parte onde eu vou falar para vocês a questão de como ela procedeu. O formulário nós preenchemos tudo em português. Ela mandou o formulário todo traduzido, né? E nós preenchemos com nossos dados, com nossas verdades. Você tem que ter em mente que você não pode mentir nesse pré-formulário, você não pode mentir dado, não pode errar, tá? Porque quem vai estar fazendo é ela. No caso, você pode se dirigir a um posto da Mundial Visto. Eu vou deixar também aqui os lugares aonde tem Mundial Vistos. No nosso caso, foi feito tudo através de WhatsApp, e-mail. Aí ela fez as correções, traduziu para o inglês e de uma forma que só eles sabem fazer, com as palavras adequadas. E na verdade eles analisam o perfil de cada pessoa, se você vai fazer sua entrevista individual. No nosso caso a gente fez a entrevista juntos, né, entrevista de casal. Você pode pagar no cartão de crédito. O Elielton enviou apenas o valor da assessoria, que foi no valor de R$250 por pessoa. No nosso caso ficou no valor de R$500 a assessoria, e foi fazer o agendamento, né, pra gente poder ir no CASV e no consulado fazer a entrevista. Um valor de $160, que é um valor fixo. Quando nós fizemos o dólar estava numa cotação de 4, cada visto saiu no valor de R$672. Os dois saiu a 1.344, os dois. E aí foi feito o pagamento de 1.344 no cartão de crédito, que você pode fazer o pagamento no cartão de crédito. Só não pode ser parcelado o valor. Aí, juntando o valor de 1.344 mais R$500, tudo deu 1.844. Os serviços da assessoria e o valor do agendamento para você ir no CASV e também ir lá no consulado fazer a entrevista. Mandam, se você tem dúvida, você pode esclarecer, eles explicam 1000 vezes se for necessário. Se você tiver dúvida, você pergunta. Se você vê que você mandou alguma coisa de diferente ou de errado, só a verdade, e não vai ter erro, não vai ter nada de que possam te impedir. Vai do cônsul. Ele está perguntando, se ele sentir verdade, sentir firmeza no que você está falando, e se tiver tudo de acordo, suas palavras junto com a DS 160 que ele vai estar vendo, não tem por que ele negar. Então não demonstre nervosismo. É difícil, não posso nem estar falando porque eu mesma fiquei. Marcou para o dia 13 e 14 de novembro. Resolvemos ir para Recife para poder tentar tirar o visto americano, né? Dia 13 fomos no CASV para poder fazer de novo a fotinha. Era marcado, você tem que levar o comprovante de agendamento, mostrar documento, essas coisas, e aí lá eles vão te revistar. Você não pode levar, não pode entrar com celular, essas coisas, tem que deixar desligado.
Lá em Recife, onde nós fomos, tinha um guarda-volumes e aí a gente deixou nossas coisas, porque como nós não conhecíamos as coisas por lá, não tinha como deixar celular no hotel, essas coisas, porque a gente tinha que pegar o Uber, né? E então aí deixou no guarda-volume que tem perto lá, não se preocupe se você tá indo para Recife, vai tirar em Recife, você tem guarda-volume lá e o pessoal tá oferecendo, tem gente que passa na rua oferecendo, mas só tomem cuidado, tá bom? Eles grudam no teu passaporte um bichinho, esse negocinho branco aqui, ó, que tá lá na recepção, ele vem meio com uma maquininha para confirmar todos os teus dados. E aí depois disso você vai dar continuidade na fila. Bom, nessa fila são 3 ou 4 cabines, eu não me recordo direito, mas aí é um por vez. Aí meu esposo foi primeiro, tirou a foto dele, primeiro o polegar e depois dos 4 dedos, se eu não me engano. E aí, pronto, foi só isso. Aí no outro dia, nós estávamos bem ansiosos, eu estava mais ansiosa. E aí levantamos, repassamos como nós somos um casal. A gente tinha mais ou menos uma noção, porque eu assistia e eu fiz ele também assistir algumas vezes uns vídeos de algumas perguntas que eram feitas. E aí a gente estava treinando para não dar zebra, assim, vamos combinar uma coisa para ficar uma coisa sincronizada, para não dar nada errado. E realmente a gente só foi verdadeiro, falou o que era verdade, o que era perguntado, o que não era perguntado a gente não tinha necessidade de ficar falando. E aí fomos, chamamos o Uber, chegamos 1 hora, eu acho que foi 1 hora, 45 minutos de antecedência. Aí lá próximo do consulado mesmo de Recife, quase de frente, tinha uma cafeteria onde tinha um guarda-volume. Foi no valor de R$20 para deixar as coisas guardadas até o término da nossa entrevista. O horário era umas 9 horas da manhã e a gente chegou, acho que eram umas 7h30 por aí. 7h30, 7h45, mas ainda tinha tempo. Tinha muito tempo pra gente ser entrevistado. E aí entramos, a primeira porta que a gente passou era uma revista para ver se não tava com objetos eletrônicos, essas coisas assim do tipo, não deixa de ser. Mas aí passamos por um detector de metal, tava tudo certo, demos continuidade, fomos pro próximo lugar. Passamos por uma outra porta, que essa porta, meus amigos, eu vou contar pra vocês. Não é de Deus, aquela porta lá é de aço, de ferro, de chumbo, eu não sei. Porta pesada do caramba, eu não consegui abrir aquela porta. Obviamente eles têm toda a segurança, né? Porque é sério o negócio lá, gente, é muito sério. Muita gente, e aí, primeiro, ficamos aguardando aqui, vamos supor que aqui tinha várias cadeiras, como se você estivesse num banco. Depois nos entregou o passaporte pra gente ir pra fila onde nós íamos conseguir fazer nossa entrevista. Só que nesse meio tempo a gente estava escutando, porque as cadeiras estavam aqui e aqui estavam as cabines. Então você escuta tudo que o pessoal fala. E aí tinha uma americana desse lado, que a gente estava assim bem pertinho da gente, que é a última cabine do canto, que tava aprovando todo mundo. E aí eu peguei e cutuquei meu marido assim. Aí eu falei, ai amor, tomara que a gente vá com ela. Entramos na fila e aí começou a andar, aí que o nervosismo começou. Até que posicionaram a gente, como nós éramos casal, nós fomos entrevistados juntos. E aí, gente, foi Deus que nos direcionou para a cabine da bendita americana, que foi um amor de pessoa, mulher maravilhosa, gente. Sem nada para reclamar. A gente chegou, ela, oi, tudo bom? A gente, oi, bom dia, tudo bem? Respondeu a gente, super gente fina, e estava sempre com um sorriso no rosto. Não é que nem aqueles outros que as pessoas falam, ai, que tava com cara amarrada, ai, que não foi com a minha cara. Não, essa é cônsul, ela muito simpática. Percebe-se que era americana, né? Porque o português era bem enrolado, mas a gente compreendia, nós compreendíamos, né? Na verdade, o que ela estava falando. E aí eu anotei aqui as perguntas que ela nos fez. Assim, foram bastante perguntas, né? Tem gente que consegue com 3, 4 perguntas, 5. A gente foi o quê? Umas 13, 14 perguntas. Mas eu vou deixar aqui nossa experiência e registrado todas as perguntas que ela fez pra gente.
ela perguntou o que nós dois éramos. E aí a gente respondeu que nós éramos casados. Perguntou quanto tempo nós estávamos casados. E aí perguntou se nós tínhamos filhos. Eu disse que não tínhamos filhos. Na verdade, os dois responderam ao mesmo tempo. Aí perguntou se nós éramos formados. Elielton respondeu que sim. E ela perguntou, no que você é formado? E aí ela perguntou pra mim, no que você é formada? Você é formada? Eu falei sim. E aí eu falei que eu sou enfermeira. Aí perguntou qual a profissão do Eliel, perguntou pra mim o que eu era, e aí eu disse que eu era dona de casa. Perguntou também se eu pretendia exercer a minha profissão. Eu disse que sim. Aí ela perguntou se o Elielton já tinha trabalhado alguma vez. E perguntou aonde e quanto tempo ele trabalhou, e ele respondeu. Aí ela perguntou aonde ele estava trabalhando atualmente, perguntou a instituição aonde ele estava trabalhando e perguntou para onde íamos. Aí respondemos que nós íamos para Orlando, né? E perguntou para mim quem ia custear a viagem para mim. E aí eu falei que meu esposo. E aí depois perguntou para nós dois se tínhamos recursos. E aí sim, e com quais recursos? Recursos próprios. E aí ela fez essa série de perguntas. E quando ela terminou de falar comigo, eu sei que eu meio que apaguei, desliguei. Eu não estava mais em mim e eu jurava que nós tínhamos sido reprovadas. Porque logo quando a gente chegou, ela pediu os passaportes, né? Ai, cadê? Ela pediu os passaportes, a gente entregou, porque a primeira coisa que a gente faz, ela pediu, e aí pediu pra gente colocar a mãozinha, né? E aí a gente colocou a mão, colocou o dedo, tudo. Até que ela pegou e entregou um papelzinho. Dizem que o papelzinho rosa é de reprovado e diz o motivo. Eu tava tão fora de mim que eu achei que a gente tinha sido reprovado de lá, crendo que tinha sido reprovado. E até então eu achei meu marido muito tranquilo. Eu fiquei assim, mas por que ele tá tranquilo assim, gente? Porque a gente sai por outra porta, né? E ele contentaço lá. E eu, meu Deus, aí eu fiquei perguntando pra ele. Eu falei, será que foi reprovado por causa de mim? Porque eu não trabalho, alguma coisa do tipo? Aí ele, Aí ele ainda concordou, E eu, meu Deus, eu fiquei triste. Chegando lá no guarda-volume, na cafeteria, aí o dono de lá perguntou se nós tínhamos sido aprovados. Eu disse que não, porque pra mim, na minha cabeça, a gente tinha sido reprovado. Aí o Elielton balançou a cabeça pra ele e disse que sim. Ué, mas teu marido tá dizendo que vocês foram aprovados. Aí eu tava fora de mim, até que eu sentei, que eu fui processar tudo. E aí eu peguei o papelzinho que estava dentro da pasta, e aí eu vi o que estava escrito. Eu vi a parte em inglês. Aí quando eu virei, eu vi isso. E aí eu danei a chorar, parecendo um bebezinho chorão. Conseguimos, nosso passaporte chegou, no caso, como nós não ficaríamos em Recife, nós não residíamos lá, tiveram que buscar, e foi enviado de Recife para Belo Horizonte, e de Belo Horizonte foi enviado aqui para Rondônia, para Porto Velho. E em 15 dias recebemos o nosso visto americano junto do nosso passaporte. Vocês vão se dar bem, não mintam, tentem ficar tranquilo e Deus está no controle e pode ter certeza que vai dar certo como deu pra gente e nós não esperávamos. Eu espero que da mesma forma que nós conseguimos, vocês também consigam. Fiquem com Deus, boa sorte, tudo de bom nesse 2020, que vocês consigam realizar, atingir todas as metas e os objetivos que vocês colocaram para esse ano de 2020, tá bom?